Uma coisa é certa: se você se apegar à palavra, você voltará com um testemunho. O que Deus quer te dar na sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar na sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar na sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra de Deus no seu espírito. Ela vai te transformar naquilo que ela fala. Você está vivendo e nada pode te parar. É a sua semente, é o seu sonho. Nada pode te impedir. Este é o seu tempo, é a sua hora. A minha é a sua. Cristo é uma vida do Espírito, e o Espírito Santo veio para fazer de Cristo um campeão na vida. A Bíblia nos diz que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Descubra como viver o sonho de Deus para a sua vida através do Espírito Santo nesta exposição do Pastor Cris intitulada O Ministério do Espírito Santo em Você. Incentive o ministério do Espírito Santo na sua vida e você verá muito mais. E a cada dia você ficará maravilhado com esse Espírito Santo maravilhoso e com o que ele veio fazer em nós. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor. Agora, tenho algumas coisas muito importantes para compartilhar com você. Agora, a primeira coisa que eu quero trazer à sua mente que Cristo não é uma religião. É a vida de Deus em um ser humano. É a vida divina, visível, através de um ser humano. Viver em parceria com Deus. É isso que a Bíblia nos diz. E isso significa que, em Cristo, só podemos funcionar através do Espírito Santo. Só podemos funcionar através do Espírito Santo. Não podemos funcionar de outra forma. Agora, Jesus viveu pelo poder do Espírito Santo. Ele agiu pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que ele teve o sucesso que teve. E ele nos deixou saber que precisaríamos do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não é apenas uma influência, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. Veja, ele é um com Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele é quem carrega a presença de Deus. Agora, estamos aqui e estas são as 7 coisas que o Espírito Santo faz por você. Primeiro, ele vai trazer a presença de Deus para você. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, isso é algo que ele já teria feito por você. Algo que ele continuará fazendo. Porque você só pode reconhecer a presença de Deus através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda a conhecer a presença de Deus e ele traz essa presença para a sua vida. De modo que o seu caminhar diário é, na verdade, viver na presença de Deus, carregar a presença de Deus e influenciar o seu mundo com a presença de Deus. Então, dissemos que ele vai trazer a presença de Deus para você. Número 2, ele vai te ensinar. E esse é um ministério muito importante do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Agora, isso te mostra que o Espírito Santo te ajuda a conhecer do que se trata Cristo.
Depois que você recebe Cristo na sua vida, você quer saber o que isso significa. Você percebe que existem pessoas que estão em Cristo há muitos anos e nunca pensaram realmente sobre o que isso significa. Elas não sabem o que é Cristo. Elas acham que encontraram uma religião legal. Mas isso não é religião nenhuma. Veja, você quer saber o que é Cristo, essa vida de Cristo que você recebeu. Quando você pediu para ele entrar na sua vida, o que você achou que aconteceu? Então, o Espírito Santo traz esse conhecimento para você. Ele te ajuda a entender isso. Ele te ensina. Então, ele diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, isso é muito importante. E Jesus também disse que, quando o Espírito da verdade vier, o Espírito Santo vai te ensinar. Em João 14:26, ele disse que o Espírito Santo vai te ensinar. E em terceiro lugar, dissemos que ele te dará a capacidade de produzir justiça. Isso é poderoso. A capacidade de praticar a justiça. A capacidade de produzir justiça. As suas obras serão obras de justiça. Atos de justiça, as ações de justiça, os frutos da justiça. Essa será a sua vida. E é o Espírito Santo que te dá essa capacidade. E você vai produzir justiça. As obras de justiça estarão na sua vida. Entendeu? Então, essa é a terceira coisa. Então dissemos que ele vai te dar descanso. Sabe, tem pessoas que estão perturbadas o tempo todo. Elas não têm descanso, estão sempre inquietas, se preocupam com a vida e com o futuro. Elas se preocupam com o ambiente, elas se preocupam com tantas coisas. E elas estão tão preocupadas, elas não têm descanso em relação a nada. Mas o Espírito Santo, ele vai te dar descanso, ele vai te trazer descanso. Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E então ele diz, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então esse Espírito Santo te leva a um lugar de descanso. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele te leva a um lugar de descanso. De modo que, em tudo que você faz, você está em paz, imperturbável. Você não está preocupado. Nada te perturba. E número 5, ele vai restaurar, renovar e revigorar você. Eu gosto disso. Ele vai restaurar, renovar e revigorar você. Ele vai restaurar você. Ele vai renovar você. Ele vai revigorar você. Sabe, a Bíblia diz que, embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente, enquanto não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Isso significa uma vida de fé. Veja, o Espírito Santo te conduz a uma vida de fé, entendeu? Ele te conduz a uma vida de fé. E por que ele te conduz a uma vida de fé? Você é constantemente renovado. Você é renovado. O homem interior é renovado. Deixe-me ler algo para você que a Bíblia nos diz no livro de Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 2. Diz assim, e o Espírito do Senhor. Agora, talvez eu deva ler a partir do versículo 1 para que você entenda o contexto. A partir do versículo 1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Um rebento do tronco de Jessé. Essa é a descrição do Cristo feita pelo profeta Isaías. Ele está falando sobre Jesus, a quem a Bíblia se refere como a raiz e o descendente de Davi. Agora, Jessé era o pai de Davi, então aqui está falando sobre Jesus. No versículo 2, ele diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza,
o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e fará com que ele... Agora, ele está falando sobre os 7 Espíritos de Deus e está se referindo ao Espírito Santo. É, o Espírito Santo em sua plenitude. Veja, essa é a descrição do Espírito Santo em sua plenitude. E quando você tem o Espírito Santo em sua plenitude na sua vida, veja o que ele vai fazer por você. No versículo 3, e fará dele de entendimento rápido. Entendimento rápido. Não é à toa que Paulo, ao escrever para Timóteo, disse: não recebemos o espírito de timidez ou covardia, porque recebemos o espírito de amor, de poder e de mente sã. Mente sã. Então, por que temos o Espírito Santo? Temos uma mente sã. E aí mesmo onde você está, você pode dizer: eu tenho uma mente sã, eu sou equilibrado, eu sou esperto. É, porque está escrito que o Espírito Santo fará dele de entendimento rápido. Sabe, há pessoas que são lentas para entender. Elas são lentas para entender o que você ensina. Elas demoram para captar essas coisas. Elas são lentas. Eles não conseguem pegar essas coisas. Você tem que repetir de novo. E aí elas vão devagar, tentando acompanhar. Mas quando você tem o Espírito Santo na sua vida, ele te dá entendimento rápido. Aleluia! E ele diz, de entendimento rápido no temor do Senhor. Então isso funciona no temor do Senhor. E então ele não julgará. Eu gosto disso. Diz, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, o que significa que ele não agirá de acordo com seus sentidos. Isso significa que ele vai agir pela fé, ele vai andar pela fé. E o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5:7, diz que andamos por fé e não por percepção sensorial. Andamos por fé, não por percepção sensorial. Por quê? Por causa do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo vive em nós e nos deu entendimento rápido. Eu tenho entendimento rápido porque o Espírito Santo me deu entendimento rápido. E eu não julgo segundo a minha visão, nem segundo a vista dos meus olhos, nem segundo o ouvir dos meus ouvidos. Isso significa que eu não julgo segundo a carne. Eu não julgo segundo os sentidos. Eu não tomo decisões com base na percepção sensorial. Eu funciono pelo Espírito porque recebi o Espírito Santo. Eu funciono pelo Espírito. Eu ando pelo Espírito. Eu vejo as coisas pelo Espírito. Eu julgo pelo Espírito. Uau! Isso é tão importante. Isso é maravilhoso. Número 6. Eu já te dei 5. Número 6. Ele vai transformar o seu deserto em um lugar frutífero. Ó, Deus! Eu gosto disso. Ele vai transformar o seu deserto em um lugar frutífero. Sabe, tem pessoas que vivem uma vida muito seca. Elas dizem, eu não sei. Minha vida é tão seca. Eu não sei o que fazer da minha vida. As coisas estão tão difíceis. E aí elas têm todas essas reclamações de que as coisas são assim e assado. Elas simplesmente não conseguem fazer as coisas acontecerem. Bom, deixa eu ler isso para você. Em Isaías 32, e a partir do versículo 15, está escrito: até que o Espírito seja derramado sobre nós lá do alto, e o deserto se torne um campo fértil, e o campo fértil seja reputado por uma floresta. Quando o Espírito Santo, é isso que está dizendo. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, diz que quando o Espírito é derramado sobre nós do alto, e isso já aconteceu. Ele já veio. Ele veio no dia de Pentecostes e está aqui desde então. Até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto, e o deserto se torne em campo fértil. Ele vai transformar o seu deserto em um campo fértil. A secura na sua vida, ele vai mudar. Ele vai mudar isso. Esse é o ministério do Espírito Santo, transformar o seu deserto em um campo fértil. Sua vida se torna frutífera. Você se torna frutífero em todos os aspectos. Não há mais deserto na sua vida. Não há deserto na sua mente, no seu pensamento, nem na forma como você funciona, no seu estilo de vida. Sem deserto. Você é frutífero em todos os aspectos e em tudo. Agora, esse é o seu chamado. Agora, veja, isso não vai acontecer até que você entenda. Isso não vai acontecer até que você saiba. Nós funcionamos pelo conhecimento.
A Bíblia diz que, pelo conhecimento, o justo será libertado. Sabe, algumas pessoas só conhecem o lado negativo da libertação e dizem, bem, ser liberto dos problemas e das mãos do diabo. Mas e quanto a ser liberto para a sua herança? Entende? Então, o conhecimento não serve apenas para te tirar dos problemas, mas sim para te conduzir à sua herança, para o lado positivo da vida, onde as coisas funcionam. A falta de conhecimento traz destruição. Então, o que o conhecimento fará por você? Ele vai te trazer para a luz. Ele vai te conduzir à sua herança. Ele vai te libertar para a sua herança. É isso que a palavra de Deus vai realizar na sua vida. Então está escrito, até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto, e o deserto se torne um campo fértil, e o campo fértil seja considerado uma floresta. Uau, pense nisso. Você pode estar vivendo uma vida frutífera, quando tudo foi maravilhoso para você. E Deus está dizendo, posso fazer ainda mais do que você já experimentou. Então, não importa quão boa sua vida foi. Deus diz, posso fazer mais. Ele diz, o campo fértil se tornará uma floresta. Então o seu campo fértil será transformado em uma floresta pelo Espírito Santo. Ou seja, as coisas vão ficar ainda melhores. Sabe, algumas pessoas dizem, quando você segue esse Cristo, as coisas vão começar a dar errado para você. Isso é besteira. Você não ouviu o que acabamos de ler? Ele não disse que o seu campo fértil vai secar, porque não foi isso que ele disse. Ele diz, até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto, e o deserto se torne um campo fértil, e o campo fértil seja considerado uma floresta. Não disse, e o campo fértil seque. Ver? Então, eles entendem a palavra de Deus de cabeça para baixo. Tem algo errado. Até que o deserto se torne o quê? Um campo fértil, e o campo fértil seja considerado uma floresta. Essa é a minha vida. Uau! Então, ele vai transformar o seu deserto em um lugar fértil. Essa é a sexta coisa que o Espírito Santo vai fazer por você. E então, a sétima coisa, essa eu gosto, ele vai trazer excelência para a sua vida. Pense nisso. Ele vai trazer excelência para a sua vida. Você pode ser excelente. Veja, você não apenas treina para ser excelente. Você precisa ter um espírito excelente. É uma cultura interior, algo sobre a sua personalidade. Deixe-me ler algo para você da Bíblia para direcionar sua mente nisso. O livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 3. Diz assim, então esse Daniel, falando sobre Daniel. Esse Daniel foi preferido acima dos presidentes e príncipes porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Uau! Havia nele um espírito excelente. Quem é esse espírito excelente? É o Espírito Santo de Deus. Ele é o espírito excelente. Sabe, há duas pessoas na Bíblia que, no Antigo Testamento, foram descritas para nós como homens que tinham um espírito excelente. Daniel é um deles. Acabamos de ler sobre ele. O outro foi José. José, do Antigo Testamento, filho de Jacó. Ele tinha um espírito excelente. Você, se tem o Espírito Santo, recebeu um espírito excelente. O que você precisa fazer é permitir que esse Espírito Santo realize o ministério dele na sua vida. Receba o Espírito Santo na sua vida. Reconheça o Espírito Santo na sua vida. Reconheça e incentive o ministério dele na sua vida. Isso é tão importante. Isso deve estar nas suas meditações. Pense no fato de que o Espírito Santo está na sua vida. Ele está te guiando todos os dias. Ele trouxe essas coisas maravilhosas para a sua vida. Ele está fazendo isso acontecer para você e está vivendo a vida divina em você. E torne-se grato. Fique cheio de alegria. Fique cheio de gratidão e diga, graças a Deus pela sua glória na minha vida.
Eu me alegro pelo que ele fez por mim. Fale desse jeito. Você percebe que, se você reconhecer as coisas que o Espírito Santo fez na sua vida, porque, sabe, eu fiz uma afirmação há alguns segundos atrás. Eu disse, incentive o ministério dele na sua vida. E talvez você tenha pensado, como eu incentivo o ministério do Espírito Santo na minha vida? Bem, agora estou te dizendo como fazer isso. Você precisa perceber as coisas que ele faz por você e dar glória a ele por isso. Entendeu? As coisas que ele faz por você, repare nelas. Perceba as boas obras dele na sua vida. São coisas simples, do dia a dia, que o Espírito Santo faz por você. Por exemplo, o seu entendimento das Escrituras. Quando você lê as Escrituras ou quando você as ouve assim, e você entende algo, você diz, Espírito Santo, obrigado por me ensinar. Isso é incentivar o ministério de ensino do Espírito Santo na sua vida. E o resultado disso é que ele vai te ensinar ainda mais. Você recebe muito mais. Veja, se você é grato pelo pouco que percebe, começa a enxergar as coisas grandes. É assim que funciona. Você incentiva o ministério do Espírito Santo na sua vida e vai enxergar muito mais. E a cada dia, você vai se surpreender com esse maravilhoso Espírito Santo e com o que ele veio fazer em nós. Há tanto para ele fazer. Veja, ele veio para te tornar um campeão na vida. E esse é o sonho de Deus. Esse é o sonho de Deus. É isso que ele quer que sejamos. E você pode começar a declarar agora, eu vou viver a vida de um campeão em todos os aspectos. Veja, você pode começar a fazer essa declaração porque o Espírito Santo vai fazer acontecer. Veja, ele vai te treinar, ele vai te guiar, ele vai te ajudar. Jesus disse que ele vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele disse, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E graças a Deus, ele veio e agora vive em nós. Como alguém poderia esperar viver uma vida cristã sem o Espírito Santo? Isso não é possível. Não é possível. O cristianismo é uma vida no Espírito. Então, como você poderia viver uma vida cristã genuína sem o Espírito Santo? É impossível. Você não conseguiria. Isso não vai funcionar. Você precisa ter o Espírito Santo para viver a vida cristã. Então, isso é maravilhoso. Isso é lindo e vai ficar ainda mais glorioso. A Bíblia diz, o caminho do justo, o caminho do reto é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. E nós estamos caminhando rumo ao dia perfeito, quando o Filho de Deus voltar e a vida só pode melhorar. Aleluia! Esperamos que você tenha tido uma experiência de escuta enriquecedora. A mensagem que você acabou de ouvir é uma produção do Ministério de Mídia Love World. Outros títulos relacionados adquiridos por quem ouviu esta mensagem são A Importância da Oração, Avançando na Vida e Como Tornar o Poder Disponível para uma Mudança. Para esses e outros ensinamentos empolgantes e transformadores do Pastor Chris, explore o aplicativo Pastor Chris Digital Library. Recomendamos os livros intitulados 7 Coisas que o Espírito Santo fará por você, 7 Coisas que o Espírito Santo fará em você. Para adquirir esses livros, acesse nosso site em cristianbastianinestore.org. E isso está a apenas um clique de distância. Deus te abençoe.